Olá, me chamo Vinícius Trindade, sou bolsista aqui do Observatório da Democracia, Direitos Humanos e Políticas Públicas. Hoje vou conversar com o professor de História, José Ricardo, que também é autor do documentário Colorindo, a heteronormatividade na cultura escolar do Amapá. O documentário reúne diversos depoimentos de alunos LGBTQI+, que passaram por momentos de intolerância, preconceito, estigmatização e também conta com depoimentos de profissionais da educação que viveram esses momentos, mas de outro espectro. O documentário surgiu a partir da dissertação de mestrado do professor Josean. Então, daí eu já vou pegar minha primeira pergunta. Professor, como é que você viu que da sua dissertação poderia surgir? De onde veio essa ideia para realizar o documentário? Boa noite, Vinícius. A ideia de fazer um documentário surgiu quando eu estava fazendo as entrevistas e eu vi que era muito material excelente, assim. E eu vi depoimentos assim maravilhosos e coisas que poderiam ficar na tela, né? Porque como historiador, nós usamos a história oral, que a gente transcreve, né, as gravações, e na transcrição a gente tenta colocar os detalhes da entrevista, do que estava acontecendo, se era um momento de tensão, se não é. Mas a imagem filmada, né, a entrevista filmada, ela acaba revelando isso. Aí eu vi que, poxa, isso dá um filme. Isso dá um filme, e o filme em si, ele pode ser muito mais lido do que um material que vai ficar num arquivo da universidade. Porque a leitura que você faz vendo um audiovisual, ela pode ser compartilhada por 50 pessoas numa sala. E como é que foi esse processo de produção do Colorindo? O filme foi produzido entre janeiro, né, de todo o processo, né, da ideia. A ideia foi em janeiro de 2017. Aí teve todo esse ano, de 2017 até o começo de 2018, de entrevistas prévias, conversando com as pessoas, sensibilizando para a importância de participar do filme, a importância de dar seu depoimento, de como é que seria construída a narrativa. Então foi um processo em que eu tentei fazer com que fizesse parte do filme, aproximadamente 50 pessoas. E convencer as pessoas a ser filmadas não foi nada fácil, né? Aí nisso foi 2017 inteiro fazendo esse processo, e 2018 a gente começou a filmar. E filmou em janeiro, fevereiro, março, outras entrevistas foram em maio, né? E foi esse processo, e a primeira edição ficou pronta em julho. Aí teve essa primeira edição, que foi a edição que foi para a banca do mestrado, em que a banca do mestrado acabou julgando que o filme demorava muito, e o filme era longo, mesmo tinha 53 minutos. E na segunda edição nós diminuímos para 43 minutos. E é a edição que está na internet, é a edição que é usada hoje em dia em sala de aula, é a versão que é usada, por exemplo, na qualificação de professores, é a versão que é usada até na Unifap por alguns professores para dar aula sobre o tema. O senhor comentou, né, sobre a dificuldade de conseguir esses depoimentos. As pessoas elas ficaram muito receosas para contarem as suas histórias, mas eu queria saber assim, quais foram realmente as principais dificuldades que o senhor teve em realizar esse documentário. E alguma dessas dificuldades teve relação com o tema? As dificuldades por conta do tema era das pessoas que participaram, tiveram suas vidas afetadas pela heteronormatividade na escola, né, dar seu depoimento. Essa era a principal dificuldade, porque a memória é uma memória da dor. Essas pessoas elas passaram por situações muito traumáticas. Então, tinha perguntas que eram muito delicadas para essas pessoas e que muitas pessoas realmente desistiram. Teve gente que simplesmente chegou perto do dia da entrevista e desistiu. Desistiu porque realmente é uma memória muito dolorosa, e além de ser dolorosa, ela envolve outras pessoas. Porque quando eu comecei a fazer esse filme, quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu pensava na estigmatização de aluno para com aluno, de professor para com aluno, mas eu não pensava na estigmatização, que esse modelo essa estigmatização chegava na casa das pessoas. Essas pessoas que estudaram em Macapá entre 88 e 2018, muitas delas foram denunciadas pela escola. A escola, ela criou um sistema próprio de vigilância e punição, como eu falo no filme, que era um tribunal de gênero e sexualidade, onde essas pessoas elas eram julgadas, e a condenação era, além de todo o bullying, toda a estigmatização que elas sofriam dentro da escola, era chamar os pais para promover a violência em casa também. Porque a escola ela tinha uma expectativa heteronormativa,
e ela esperava que a família também tivesse. Então a escola denunciava e denuncia, né? A gente não pode dizer que isso já acabou, mas a escola denunciava e denuncia o aluno LGBT. E é aí que acontece a violência. E essas pessoas que passaram por essas violências em casa, né, de quando foram denunciadas pela escola, são as pessoas que mais têm dificuldade de falar. E é o tema que realmente era mais difícil falar. Tanto que 3 pessoas que me relataram situações de extrema violência por causa das denúncias que as escolas fizeram a elas, elas desistiram de dar entrevista. Desistiram porque temiam que essa memória voltasse, temiam a relação com o pai, com a mãe, que realmente, né, não agiram, né, pelo pouco conhecimento que tinham, pelo próprio preconceito que tinham naquela época, na época que essas pessoas foram denunciadas, não reagiram, né, a ponto de ficar a favor do seu filho. Porque a escola, ela sabe que a família tem uma expectativa heteronormativa. Então, quando alguém da escola faz essa denúncia, ela faz como alguém que está querendo educar. Não faz como alguém que está querendo que seu filho, teoricamente, seja violentado por você. Mas isso é uma coisa que costumeiramente acontecia em Macapá. Eu realmente imagino como deve ter sido lidar com personagens e histórias de tanta dor. Agora eu queria saber como que foi o clima quando as pessoas gravaram as entrevistas, deram seus depoimentos, como que isso aconteceu? O clima da gravação das filmagens era o melhor possível, né? Porque você tem que deixar a pessoa mais à vontade possível para poder dar entrevista. Então, o processo todo de ter conversado com essas pessoas antes facilitou muito. Mas teve gente, por exemplo, que, como algumas pessoas desistiram, tinha que chamar outras pessoas em cima da hora, e teve gente que entrou em cima da hora, e a ideia era simples, era deixar a câmera ligada e conversar da forma mais natural possível, né? Deixando claro que a pesquisa era uma pesquisa séria, que o trabalho tinha, né, uma finalidade educativa. E no meio dessa conversa, a câmera ligada, e aí a entrevista começava de forma mais natural possível para que a pessoa fosse junto. Nas suas falas, o senhor já acabou até respondendo a minha última pergunta, que é como o senhor descreve o seu documentário, né? Como o senhor descreve a sua produção e qual o objetivo dela. Mas fica a pergunta de novo, se quiser complementar com alguma coisa. O objetivo do documentário era sensibilizar professores, sabe? Mas não era só esse, né? Era para formação de professores, formação de alunos, né? Para que um professor trabalhe com o tema dentro da sala de aula e, olha, vamos ver esse filme aqui, vamos ver o que acontecia. Porque eu sou adepto de uma história que transforme, né? E a ideia do Colorindo é transformar a escola. A ideia do Colorindo é passar esse filme e fazer as pessoas pensarem sobre isso, porque há um silenciamento muito pesado, e material didático não existe, né? O material didático que o Brasil Sem Homofobia tentou fazer foi chamado de kit gay, né? Um negócio completamente louco, só existe na cabeça dos lunáticos, mas que a ideia colou, né? Politicamente colou. Então a ideia era fazer o nosso próprio material, fazer um material para trabalhar com esses alunos e despertar, né, a comunidade escolar para esse problema que é a discriminação desses alunos dentro do seu próprio ambiente, né? E é um material que a ideia dele era essa mesma, era dizer assim, olha, isso aqui existe, né? Isso aqui é um fato, isso aqui existe, vocês sabem que existe e está aqui na escola. O documentário é um documentário aula. A ideia é essa, é um filme que é uma aula. Muito obrigado pela essa entrevista, professor. Valeu. E para você que acompanhou essa entrevista, mas não assistiu o documentário, ele vai estar linkado aqui abaixo na descrição. Não deixe de nos acompanhar através do nosso site observatoriodh.com.br, das nossas redes sociais ObservaDH, do nosso canal no YouTube Observatório TV e dos nossos podcasts que estão disponíveis em 2 plataformas, Castbox e SoundCloud. Só é você pesquisar Observatório na rádio. Obrigado!